Bem-vindos a mais um Entrevistas. A pauta de hoje é o coronavírus, que já vitimou 910 pessoas, 908 somente na China, uma em Hong Kong e outra nas Filipinas. A cifra mundial supera o balanço da síndrome respiratória aguda severa, que matou 774 pessoas em 2002-2003. Para falarmos sobre este assunto, nós recebemos o médico Charles Wurzel, que é diretor do controle de infecções do Hospital São João Batista. Lembrando que o nosso programa é ao vivo, portanto, vocês podem participar. Dr. Charles, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sônia. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Então, a nossa pauta é o coronavírus. Infelizmente, não é uma das melhores pautas que se poderia elencar, né? Mas ele está ali, é o assunto que domina a mídia internacional, né? E eu, antes de vir, como nós comentamos antes de começar o programa, eu dei uma atualizada nos números, né, desse vírus. E eu achei interessante o porquê do nome dele, né? Que, segundo a visão por microscópio, ele lembra uma coroa, né? Mas, doutor Charles, assim, obviamente que é uma preocupação mundial, né? Mas e nós, brasileiros, e especificamente no Rio Grande do Sul, há algum motivo para se preocupar? Bem, aqui ainda no Brasil, né, ainda não tem nenhum caso confirmado. Existem casos suspeitos e a cada dia muda o número, né, tanto para mais quanto para menos, à medida que vão sendo feitos os diagnósticos e vão excluindo, né, possíveis casos suspeitos e ao mesmo tempo que incluem-se outros, né? O Rio Grande do Sul já chegou a ter 5, 6 casos suspeitos, depois diminuiu, né? Agora está com 3. Com 3 casos. Pois é. Então, na verdade, claro, devido hoje à globalização, né, o contato pode ocorrer, claro. Só que normalmente, hoje em dia, o coronavírus, ele está mais, eu acredito que no momento ainda não há uma, vamos dizer, uma necessidade tão grande de uma enorme preocupação, né? Mas sim de estar com um sinal alerta, né? Porque há uma disseminação bem importante, principalmente na China e, né, para o resto do mundo acabou também, mas no Brasil ainda não temos casos confirmados, né? Aqui em Nova Prata, especificamente, a gente não teve nenhum caso mesmo suspeito, né? Porque para a gente, até pelo Ministério da Saúde, para a gente dizer que um caso é suspeito, né, são 3 situações. Tem que haver, né, um paciente tem que ter febre e sintomas respiratórios, né? Tosse, desconforto respiratório, batimento das asas do nariz e alguns outros, né? E também tem que ter estado numa zona de risco, na China, né? Principalmente na província de Hubei, né? E outra hipótese de caso suspeito seria o paciente ter febre, né? Ter um contato muito próximo com alguém suspeito, né? Que E provavelmente tem estado tenha por estado aquela lá, área, né? isso, ou tenha apresentado um contato, né, com alguém que esteve naquela área, né? Então a febre mais desconforto respiratório, mais tosse, né, batimento das asas do nariz, que é um dos sintomas. E a terceira hipótese seria assim, a presença de febre e alguém que tem um caso confirmado, né, do coronavírus, do novo coronavírus. Então, nesse perfil, ainda aqui no município de Nova Prata e na região, ainda a gente não teve nenhum caso, né? Alguns sintomas podem até ser confundidos com uma gripe normal, né? Isso mesmo. Sabes que é muito mais provável agora, no momento, nós enfrentarmos casos assim de gripe, né, que uma caracterização importante é que a gripe
ela é uma situação respiratória, né, causada pelo vírus influenza, né? Então, e o coronavírus, pelo que se viu até agora, ele causa desde de pacientes assintomáticos até um simples resfriado, passando por uma pneumonia não complicada, até uma pneumonia grave, né, até um Que aí caso leva à morte. levando à morte, né, evoluindo talvez até para um caso da síndrome respiratória aguda grave, sepse, choque séptico. Então, são determinados escalonamentos, né? Então, nesse momento, eu diria que o que aparece eventualmente aqui são casos de infecções pelo influenza ou outros vírus, né? Uma coisa que agora li ouvindo e lendo o que eu anotei aqui, tanto da síndrome respiratória aguda severa, que a sigla é SARS, né, como o coronavírus, ele surgiu em países asiáticos, né? O que se acredita isso? Certo. O coronavírus, ele é um vírus relativamente comum, a família do coronavírus, né? E ele tem 7 subtipos de coronavírus que podem infeccionar o ser humano. A maioria deles são vírus assim, não são muito virulentos, não são muito agressivos, né? Mas teve 2 que antes do novo coronavírus que causaram a síndrome, a SARS, né? A síndrome da aguda da síndrome da respiratória aguda aguda severa. severa, né? E a outra que se chama MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, em que o vetor, assim, era um morcego, e o morcego acabou infectando gato, no caso da SARS, e o dromedário, que é um tipo de camelo no Oriente Médio. E a partir daí se difundiu, né, do animal para os seres humanos. No caso do novo coronavírus, não se tem uma certeza absoluta, mas se descobriu que inicialmente, né, os primeiros pacientes, as primeiras pessoas que tiveram uma nova doença que até então não se sabia o que era, vinham de um mercado na cidade de Wuhan, em que vendiam-se animais, assim, peixes, né, animais aquáticos e também animais meio exóticos, né? Então, cobra, morcegos e consumidos, né, pelos seres humanos. Tanto que depois foi feito um trabalho, né, científico e se pegou amostras em que em 30 dos animais se encontrou esse novo coronavírus, né? Então, não se tem uma certeza, mas é uma hipótese bem plausível que venha de animais. Quer dizer, a mutação dele ocorreu em animais, que depois foi transmitida para o ser humano. Sim, na verdade, se acredita que começou no animal, existem algumas hipóteses, né? Até é comum se receber no WhatsApp ou no Facebook vídeos de um mercado, né, na China, onde se vende todos os tipos de animais, sopa de morcego. Então, se acredita sim que possa ter sido de lá. E por uma mutação, né, esse coronavírus passou para o ser humano. E a partir daí também houve a disseminação humana, né, entre os seres humanos, né? Esse novo coronavírus, ele é um vírus diferente dos outros, né? A primeira descrição dele foi no dia 31 de dezembro. Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, ontem ou anteontem, faleceu, né, veio a óbito o médico, né, oftalmologista, que descreveu, né, uma nova doença que até então não se sabia o que era. Se viu que vários pacientes dessa província, dessa cidade de Wuhan, estavam com um quadro respiratório, uma pneumonia, sem um agente causal, né? Sem um agente determinante. Somente no dia 7 de janeiro é que se descobriu que se tratava de um coronavírus e vamos dizer, de um subtipo diferente dos demais,
né? E a partir daí se notou que começaram a surgir casos por contato, né? Então, de pessoas que não necessariamente comeram comidas exóticas ou carne de morcego, no sopa de Quer morcego, dizer, foram contagiados por outras por outras pessoas, né? pessoas, corretamente. Então, e a partir daí houve a disseminação. A notícia, vamos dizer assim, boa, se é que dá para dizer, é que essa doença nova está restrita neste momento, né? Vamos dizer, o foco inicial foi numa determinada localidade da China. É claro que já se espalhou, já houve mortes fora da China, há casos nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Austrália, né? E em outros países do Sudeste Asiático, mas ainda a contaminação humana, né, entre humanos, é somente na China. É só na China, Isso. né? Como o senhor disse, é uma Isso. notícia razoável no meio Isso. de muitas ruins, né? A precaução, ela é igual como nós, no nosso caso, quer dizer, que no Rio Grande do Sul também acontece muito, como é o influenza, né? Certo. Quer dizer, os cuidados que se deve ter são cotidianos, né? Certo. Tu sabe que não s- uma o- alguns trabalhos, como é algo muito novo ainda, não se sabe exatamente ao certo o tempo do período de incubação, né? O período de incubação de uma doença é quando a pessoa recebe o vírus ou a bactéria, né, o agente, vamos dizer assim, nocivo, e quando começam a surgir os sintomas. Então, esse período é chamado período de incubação. Não se sabe ainda se, durante o período de incubação, é possível transmitir a doença, né? E o período de incubação, ele varia muito de pessoa para pessoa. Era isso que eu ia lhe perguntar. Existe a possibilidade de, por exemplo, um desses brasileiros que foi trazido, né, de volta, não apresentar absolutamente nenhum sintoma e mesmo assim ele ter o vírus? Sim, porque vai, como eu falei anteriormente, vai desde pessoas assintomáticas até pessoas que vão para UTI e vêm a óbito, assim, devido à gravidade do quadro respiratório e sistêmico. Sim, é possível, né? Esses brasileiros estavam no epicentro vamos dizer assim, da epidemia, né? E por isso que elas agora estão em quarentena. Quarentena, né? Se calcula que o tempo, mais ou menos, assim, de incubação seja de 2 a 14 dias, tá? Mas não se sabe se nesse período a pessoa está transmitindo o vírus ou não. Por isso, qualquer pessoa, por exemplo, se a gente recebe alguém que esteve naquela localidade ou perto daquela região e recebe essa pessoa, um trabalhador, seria interessante não botar essa pessoa na fábrica que trabalham, né, ou no local, assim, Em contato em com contato outras com outras pessoas. pessoas. Ela deveria ficar afastada por pelo menos 14 dias, até como se fosse uma quarentena, né, para ver exatamente se essa pessoa vai ter sintomas ou não, né? Então, a atitude do governo brasileiro foi correta, Sim, trazê-los de volta e sim, deixá-los em quarentena, né? certo. Não, foi correto, sim. Nós temos a primeira participação, o Ademir Antônio Menezes escreveu: Boa noite, ótima entrevista e que esse pessoal que voltaram para o Brasil vão ter que ficar todo esse período mesmo. Ademir, nós acabamos de falar sobre isso, sim, realmente é necessário a quarentena de ao menos 14 dias e sendo mais precavidos, então a quarentena deles vai ser de 18 dias. Dr. Charles, existe na sua visão uma possibilidade disso atingir o resto do país, ou o resto do mundo, desculpa, ou a China está fazendo o dever de casa no sentido de proteger aos seus habitantes, obviamente, e aos demais? Olha, Sônia, sabe que eu acredito que a China esteja fazendo o seu dever de casa, porque ela teve uma experiência não muito agradável quando teve a epidemia da SARS, né,
em 2002, 2003, em que houve muitas informações foram negligenciadas ou negadas e não colocadas a público. E isso acabou fazendo com que o mundo e as organizações, a OMS, né, desconfiasse da China. Hoje, pelo que eu vejo, assim, a China tomou inicialmente já medidas de, por exemplo, fechar a cidade, proibir voos, né, para aquela localidade, né, e isso até acabou mostrando que construiu um hospital em 10 dias e está construindo agora um outro em menos tempo, né, mostrou assim, está mostrando a preocupação deles, né, porque eu acho que mudou de 2002, 2003 para cá, tanto o quadro, vamos dizer assim, a China como um país no contexto mundial, né? E devido a toda a política, a parte econômica, eles também não podem ficar assim, negligenciando um assunto tão grave. Porque correm o risco de ter represálias econômicas, né? Isso aí. E, ao mesmo tempo, eu acredito que sim, nós temos casos suspeitos aqui. Eu acho que as medidas, embora esse médico oftalmologista, logo que ele denunciou, ou não denunciou, mas ao mesmo tempo ele alertou, né, as autoridades chinesas que colocou na internet que existia uma nova doença, ele foi obrigado a se retratar, né? Ele teve que escrever e foi assim meio que humilhado em público. E agora, com a sua morte, houve uma reversão, né? A China pediu desculpas para ele porque realmente era um começo dessa infecção. Não se sabia até aquele momento exatamente qual era o germe, né? Mas eu acho que sim, a China está tomando as medidas. Inclusive, ela abriu para especialistas de outro mundo. Eu sei que chegou agora há pouco tempo, 2, 3 dias atrás, uma equipe americana para acompanhar, né? Então, eu acho que eles estão mais abertos, eu acho que eles estão fazendo-se o que é possível. É claro que nesse meio tempo, até surgir os sintomas, muita gente passou por aquela localidade e acabou viajando para fora do país, né? E levando consigo o vírus. Isso aí, né? E então, as autoridades de outros países têm que estar bem cientes, né, disso, estão colocando os ministérios da saúde de seus países, as organizações governamentais, assim, tentando barrar a entrada ou isolando os casos suspeitos, né? Nós temos mais uma participação da Renata Cristina Bristotti Farina. Parabéns pelo tema atual, Sônia e Dr. Charles. O que preocupa é o rápido aumento de casos na China. Eu ia interromper primeiro e dizer se as autoridades chinesas tivessem prestado atenção no que esse médico estava alertando, né? Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Ateliê do Pano. Produzimos peças exclusivas de enxovais para bebês, decorações para celular, artigos em patchwork para a Páscoa. Os bonecos são a nossa paixão. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 582. Fone 3242-7977. Ateliê do Pano. O Hora Bolas da próxima terça-feira, dia 11, será especial do Dia Mundial do Rádio. E para falar sobre este dia, receberemos Beto Oliveira. Não percam, às 10 horas da noite, na Conecta Mais Web TV. Conectando você. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime si impegna ad offrire un insegnamento efficace ai suoi studenti.
Let's meet at Prime. See you there. Estamos voltando com o apoio da Prime Linguage e do Ateliê do Pano. Dr. Charles, nós comentávamos no intervalo a questão política da China, né? Digamos que a China seja um país comunista capitalista, né? Quer dizer, existem restrições quanto aos direitos e a liberdade geral, mas existe um lado comercial muito forte. Isso pode ter influenciado na questão do profissional que alertou e que teve que se retratar? Sim, eu acredito que sim, Sônia, porque o anúncio foi no dia 31 de dezembro que esse médico oftalmologista do hospital dessa cidade de Wuhan, na China, ele alertou para o surgimento de uma nova doença, de um tipo de pneumonia, em que várias pessoas estavam com sintomas muito parecidos e não se achava a etiologia, a causa da pneumonia ou desses sintomas, né? E então, naquele momento, como estava crescendo o número de pessoas infectadas, acabou-se o governo, e isso foi divulgado, assim, embora censurado ainda na China, assim, a internet não é aberta como a nossa aqui no Ocidente, né? O que acabou acontecendo foi que esse médico foi dado como alarmista, né? E num país como a China, o país mais populoso do mundo, e que a economia, como tu falaste, né, é um país com um regime, vamos dizer, comunista, socialista, e mais com uma economia aberta, né, uma economia capitalista, gerar essa desconfiança ou uma nova epidemia, né, de algum vírus, né, ou alguma doença desconhecida, como já houve há 15, 20 anos atrás, acabou gerando, ele foi podado, né? Mas o tiro saiu pela culatra, né? Saiu pela culatra, né? Porque o que veio depois, as consequências deles não terem dado crédito a esse profissional para esconder a situação, acabou se transformando nisso que nós temos ali, né? Passou-se uma semana até se descobrir, né, no dia 7 de janeiro, esse novo coronavírus, né? Essa nova, da família do coronavírus, é um coronavírus, mas uma espécie, né, diferente. Então, isso acabou, eu até não te diria que atrasando, mas talvez, não atrasando o diagnóstico, mas atrasando talvez a divulgação, né, de medidas de controle. E talvez isso tenha se perder um pouco nesse tempo, né? Claro que isso tem, a gente pode ver aqui no Brasil com o aumento do dólar, né, que como uma das causas sendo, né, o coronavírus. Para a China isso poderia repercutir, né, naquele momento em uma quantia enorme, né, de dinheiro, mas no fim acabou acontecendo, né, de realmente... Talvez de uma maneira muito maior, né, tanto em relação à vida das pessoas como na questão econômica, né. Como é que um país ou uma região, mais efetivamente um governo, Dr. Charles, claro, não há como prever isso, né, mas existem alguns mecanismos de proteção quanto ao surgimento desses vírus mutantes? Aqui, assim, no Brasil, como qualquer outro país, assim, o Brasil, no Ministério da Saúde, ele tem, dentro do Ministério da Saúde, um órgão que já existia e foi acionado agora, que é como se fosse um quartel-general dentro do Ministério da Saúde para essa nova infecção do coronavírus, né? Então, algumas medidas foram tomadas, né, e estão sendo implementadas, principalmente no que tange a, por exemplo, assim, pessoas, isolamento não isolamento, mas a detecção de casos, né, como eu comentei,
de pacientes novos com febre, sintomas respiratórios e principalmente que tiveram contato com ou estiveram na China, né, nos últimos 14 dias, principalmente nessa região, né, ou contato com alguém que esteve lá. Né? Então, são as duas formas de se, vamos dizer, pegar o vírus. Existiria uma terceira forma que ainda não se tem através de objetos, né? Só que também não se sabe, como é algo muito novo, não se sabe exatamente se determinados objetos, né, que, por exemplo, vêm da China, quanto tempo o vírus fica vivo, né? Então, pessoas que, por exemplo, estiveram na China nos últimos 14 dias e mesmo que assintomáticos ou que apresentem sintomas, né, no caso, os apresentam sintomas são casos, aquilo que entra naquela categoria de casos suspeitos. Eles devem ser isolados, não necessariamente internados em hospitais, eles podem ser isolados em casa, como se fosse uma quarentena em casa, né? E as pessoas que têm contato com essa pessoa, familiares, amigos, têm que tomar determinadas precauções, né? Então, essa pessoa, por exemplo, que vai ser, assim, é um caso suspeito, não confirmado, aí fica num quarto isolado, bem arejado, né? Usando máscara, porque uma coisa importante é que não, no momento, o que se sabe é que pode se transmitir através do espirro, da tosse, então por gotas, né, aerosóis. E, então, por isso que se vê na televisão, principalmente na China, no Oriente, né, no Japão, mas agora principalmente na China, as pessoas todas com máscaras, né? Então, e os médicos, as pessoas que trabalham com saúde, acabam, e aí a gente vê o pessoal com óculos, né, com máscaras faciais, com roupas, com botas, né? Por quê? Porque esse vírus não se sabe exatamente ainda se ele é muito transmissível. Um vírus assim, altamente transmissível é o sarampo, por exemplo. Sim. O sarampo é altamente transmissível, então por gotas, né, por aerosóis. E as pessoas que trabalham, os profissionais, médicos, enfermeiros, né, profissionais de saúde que trabalham com esses pacientes, quando esse paciente fica mal e tem que, por exemplo, ir para uma UTI e tem que ser entubado, tem que ser feito aspiração, também corre um risco enorme, né, de receber essas gotas. Por isso tem que estar todo paramentado. Claro é por isso que mostra, isso, né? Todo com avental, com viseira, né? E isso é uma forma, porque até agora não sabe a transmissibilidade, né? Se eles são altamente transmissíveis ou não, se parte do pressuposto que sim. Então, a pessoa fica toda paramentada para isso. Bom, no Brasil também não deve ser diferente, mas eu acho que aqui, respondendo especificamente a tua pergunta, aqui no Brasil, o que tem feito o governo, a gente vê na televisão, mas não aqui no Brasil, o pessoal as pessoas estão chegando no aeroporto e se vê a temperatura delas, né? Então tem uma máquina ou as pessoas botando um aparelho, né, um termômetro que tu põe na testa e vê a temperatura. Aqui no Brasil a gente não faz isso, tá? Porque não se mostrou ter muito valor, tá? Mas aqui sim, até porque podem existir várias causas de isso uma aí. alteração de temperatura, né? Isso aí. Então, aqui no Brasil tem sido feito campanhas de conscientização nos aeroportos, né, através da vinculação de... eu acabei de receber esses dias também um novo protocolo, o Brasil está bem atualizado, então um novo protocolo do Ministério da Saúde sobre o tratamento sobre a epidemia do novo coronavírus. Então, nesse momento, o Brasil está alertando, né, e está deixando instruídos os profissionais de saúde, inclusive o governo do estado já distribuiu vamos dizer assim, um fluxograma de atendimento, né, do que fazer, casos suspeitos, o governo brasileiro também. Então, eu acho que nós estamos nos preparando, né? Eu acredito até, talvez, que eventualmente mais cedo ou mais tarde teremos algum caso aqui, né? Mas no momento ainda não, né? E nesse contexto que o Dr. Charles citou, conforme o site da Rádio Gaúcha, foi publicado nesta segunda-feira, 10, no Diário Oficial da União, a medida provisória 921,
de 7 de fevereiro, que foi sexta-feira, né, que abre crédito extraordinário em favor do combate ao coronavírus. O documento destina ao todo mais de 11 milhões para o Ministério da Defesa. É claro que vai ser o Ministério que vai agir especificamente no recebimento de pessoas. Dr. Charles, nós conversando aqui sobre o coronavírus, me veio à mente o H1N1. Quantos anos fazem que houve toda aquela preocupação, que houveram vários casos, principalmente no Rio Grande do Sul? Eu acredito que devo fazer uns de 5 a 7 anos que aconteceu isso, né? E eu acho que é excelente a tua pergunta, a tua colocação, Sônia, porque uma coisa que a gente vê e ouve em relação, por exemplo, até para deixar bem claro para o telespectador, assim, que a vacina da gripe, que é feito todo ano aqui, ela não imuniza contra o coronavírus, né? O coronavírus, ele no caso, o novo coronavírus, né? É um vírus novo, não existe tratamento para ele, tá? Não existe vacina para ele. O que existe quando se tem um paciente com novo coronavírus é simplesmente o tratamento sintomático, né? Quer dizer, trata as consequências. As consequências. Porque então, a causa não tem a como causa tratar. não tem como tratar, né? Na época que surgiu o H1N1, então se desenvolveram, né? Então hoje nós temos o Cetamivir, que é um medicamento que trata e previne, né, o H1N1, tratamento contra o influenza, né? Então, ou seja, Que são 2 tipos, né? O H1N1 e o influenza. Ou o H1N1 é um tipo de influenza, né? Tá. E então, quando a gente faz a vacina aqui no Brasil, ali pelo mês de março, abril mais ou menos, nós temos aqui a vacina trivalente, né? A trivalente, ela é composta de 2, é para a gripe, né? E a gripe, para deixar bem clara, ela é causada pelo vírus influenza. Os outros vírus que existem uma enormidade de vírus, inclusive os outros subtipos de coronavírus, eles causam resfriado, né? E aí o resfriado, ele diferente da gripe, ele tem sintomas respiratórios mais leves. Então, uma congestão nasal, espirro, né? Um pouquinho de dor de garganta, mas pouca coisa. geralmente tratado com analgésico e antitérmico. Antitérmico, né? Eventualmente, se der febre, uma febre muito baixa, eventualmente um pouquinho de dor muscular. Diferentemente da gripe, né? A gripe, que é uma infecção pelo vírus influenza, ela já é assim um pouco mais, os sintomas já são maiores, então a febre já tende a ser mais elevada, ela dura, né, normalmente de 3 a 4 dias, depois começa a cair, e essa é uma diferença para o coronavírus. A febre é sustentada, né, no coronavírus, 3, 4, 5, 6 dias com febre, né, nos casos mais severos, e na gripe não, a gente tem aquele período em que tu trata, mas tu só trata o paciente, assim, os sintomas dele, Sim. tu não trata A né, causa. a causa. Tu usa o Tamiflu, que no caso é o Cetamivir, no caso de gripe, em pacientes que tenham alguns critérios, né, e que tenham assim, critérios de, por exemplo, não estar evoluindo bem ou ser de grupos de risco, né? Então, às vezes, a gente pega um paciente com gripe, né, um senhor de idade, acima de 60 anos, né, e que não está bem, está com febre, está com dificuldade respiratória, Baixa imunidade. baixa imunidade, né, é diabético, ou tem alguma doença crônica, ou está fazendo quimioterapia, né, ou mesmo crianças. Então, tu pega e usa, né, esse medicamento, tá, como quando há uma suspeita de uma infecção viral, né? Não adianta, e isso é uma coisa bem importante, que às vezes as pessoas me perguntam, não adianta numa gripe tu dar antibiótico. O antibiótico é para bactéria, né? Não é para vírus. Não é para vírus, né? Para vírus a gente só usa medicamentos, vamos dizer assim, sintomáticos e eventualmente, no caso da influenza, utiliza esse medicamento, o Tamiflu.
Eventualmente, Quer dizer, aquilo que os mais antigos diziam, deixa ele fazer o ciclo dele. é correto, é isso aí, né? Na área médica também é isso. É bem isso, né? Então, muitas vezes o paciente te procura no consultório e tu simplesmente dá sintomáticos para talvez diminuir a congestão, para eventualmente aliviar um pouco a tosse, as dores musculares, mas assim, tu não vai tratar a causa raiz, né? Que é a infecção viral, né? E uma coisa importante é que no caso todas essas infecções virais, no caso, por exemplo, da gripe, os sintomas são muito parecidos com essa infecção pelo novo coronavírus, né? Então, claro que isso pode gerar, talvez, às vezes, uma confusão, né? E o senhor acredita que principalmente assim, claro, ainda estamos no verão, mas abril, maio, as temperaturas começam a cair, Certo. principalmente na nossa região e no nosso estado, né? Existem as condições climáticas que favorecem. O senhor acredita que ainda terá uma preocupação exagerada quando isso acontecer? Por exemplo, eu pego uma gripe e vou lhe procurar apavorada, pensando que pode ser um coronavírus. Talvez até eu acredito que possa haver, mas o importante, Sônia, né, e amigos telespectadores, o que acontece é que para a gente a diferenciação, embora os sintomas sejam muito parecidos, né, por ser uma infecção viral, o que vai diferenciar uma de outra é o contato com alguém que esteve na China. Né? Então, Então, teoricamente, nós não corremos risco nenhum. Não, a princípio, nesse momento, né, a não ser que alguém, né, como o mundo hoje é globalizado, e então alguém que esteve na China, né, passou, vamos dizer assim, 14 dias, e nesse meio tempo, nesses 14 dias, que é o período suposto de incubação, começou a desenvolver sintomas. Mas se chega hoje, por exemplo, no consultório, na emergência ou no posto de saúde, alguém com febre, tosse, dor de garganta, dores pelo corpo, com sintomas assim de uma infecção por vírus, a chance de ser um coronavírus é praticamente zero, pois não houve, né, a partir da história que a gente conversa com o paciente, contato com alguém que esteve na China ou foi o contato de alguém, né? Isso a gente viu muito quando começou os casos de dengue, Sim. né, que a gente não tinha até então dengue no Rio Grande do Sul. Eu me lembro muito bem, eu estava no hospital, estava na emergência e veio alguém com sintomas de dores musculares muito fortes, febre muito alta, assim, uma dor desproporcional. E aí eu perguntei para a pessoa e ela me disse que esteve em Minas Gerais. Naquela época, Minas Gerais era o epicentro da dengue. Bom, aí sim tu pede exames baseados nisso. Específicos para isso, né? Então, hoje em dia, o diagnóstico, por exemplo, do coronavírus, tu não vai fazer o exame em todo mundo que aparece com esses sintomas, vamos dizer assim, de infecção por vírus, né? Tem que ter um histórico de exposição ao vírus, assim como foi a dengue, né? Isso aí. Então, no caso, são aqueles casos suspeitos que eu comentei. Alguém que tem febre, sintomas respiratórios e teve contato com alguém que esteve na China, né? Ou alguém que teve um contato com alguém que esteve na China, né, e que desenvolveu os sintomas, ou alguém que, vamos dizer assim, está só com febre, mas teve também contato com alguém que tem o exame positivo. Então, hoje, se aparecer alguém no meu consultório com esses sintomas, eu diria, é uma gripe ou uma infecção por outro vírus, né? E uma coisa interessante é que o coronavírus, a maior parte dos sintomas dele são respiratórios, mas ele também atinge o trato gastrointestinal. Então, eventualmente, pode dar náuseas, vômitos, diarreia. Então, a forma de aparecimento, às vezes, não é aquela... Vai desde o assintomático, sem nada, até um paciente muito grave, mas também outros quadros, né? Como poderia ser uma gastroenterite viral, né? Mas a maior parte dos sintomas, a princípio, são respiratórios. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos depois do intervalo para falar sobre gripes.
O Hora Bolas da próxima terça-feira, dia 11, será especial do Dia Mundial do Rádio. E para falar sobre este dia, receberemos Beto Oliveira. Não percam, às 10 horas da noite, na Conecta Mais Web TV. Conectando você. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha ad offrire un insegnamento efficace ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Ateliê do Pano. Produzimos peças exclusivas de enxovais para bebês, decorações para celular, artigos em patchwork para a Páscoa. Os bonecos são a nossa paixão. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 582. Fone 3242-7977. Ateliê do Pano. Lembrando que estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Nós estávamos falando sobre o H1N1 e o influenza. Nós lembramos bem, né, principalmente os profissionais da área da saúde, quem trabalhava e trabalha na área da comunicação como eu, quem é mãe de estudantes na época, que inclusive, né, Dr. Charles, as férias escolares de inverno foram ampliadas, né? Criou-se muito o hábito do álcool gel, né, da higienização das mãos, só que com o surgimento do Tamiflu, da medicação para o H1N1, né, nós fomos deixando isso de lado. É um hábito criado pela necessidade, mas que não deveria ter sido descartado, né? Sim. Sabe, Sônia, que hoje mesmo, em relação até o próprio coronavírus e as infecções virais, a forma de tu evitar a transmissão que se conhece até o momento é isso, né? Uso de máscaras, né? Lavar as mãos com água e sabão, se não tem, com álcool a 70%, né? Evitar, por exemplo, assim, quando tu vai espirrar ou tossir, não botar a mão na frente, né? Tu botar assim o cotovelo, por quê? Porque a mão, se tu espirra na mão, depois eu vou te cumprimentar, eu posso te transmitir, dependendo o vírus, alguns mais transmissíveis, outros. Então, se pede para fazer assim, né? Para tossir e botar o cotovelo. Usar lenços de papel, né? Nunca os lenços não aqueles lenços de pano, tecido, né? de tecido que se usava, então lenço de papel descartável, né? E sempre a gente procura, e isso é um cuidado que a gente procura ter no hospital. Muitas vezes nós temos pacientes internados com alguma infecção, seja infecção por vírus, seja infecção por bactéria, e o controle de infecção do hospital aqui em São João Batista, seguindo normas nacionais, internacionais, a gente aplica, vamos dizer assim, algumas normas que às vezes parecem antipáticas, mas que visam o bem-estar tanto do paciente quanto dos familiares das pessoas que querem visitar, né? Então, por exemplo, pessoas que estão em isolamento, ou seja, aquelas pessoas que têm alguma bactéria, algum vírus passíveis de transmitir, a gente evita de ter muita visita, né? Então, as visitas, não é que elas estejam bloqueadas, mas elas são, assim, bem restritas, né? Então, a gente evita de crianças irem, por quê? Porque as crianças são mais suscetíveis, né? Que normalmente, né, as pessoas não analisam dessa forma, né, doutor Charles? Quer dizer, não é uma punição, é pelo contrário, é uma preocupação, né? É uma preocupação, né, do hospital para com seus, né, pacientes, né? E então muitas vezes as pessoas
até às vezes não gostam, ficam brabas, mas é para o bem, né? Então, essas pessoas que estão em isolamento, por exemplo, vieram de um outro hospital, às vezes trazem bactérias e vírus muito agressivos, principalmente de hospitais maiores, né? E vírus, bactérias que nós não temos aqui em Nova Prata e na região. E essas bactérias são muito difíceis de erradicar, às vezes quase impossíveis, e tem que se usar antibióticos muito fortes. E à medida que a gente usa antibióticos muito fortes, a gente vai diminuindo o nosso arsenal, né, para tratar as infecções. E então a gente procura orientar as pessoas, principalmente lá na portaria, quando é feita a internação do paciente, a restrição das visitas nesses casos. Sim. É claro que também a gente procura que não... a gente sabe toda a situação social, o familiar está internado, a gente também não quer fazer assim, né? Olha, a gente não quer saber. Não, mas a gente procura fazer com que essa pessoa fique segura e quem vai visitar também, né? A gente tem pacientes que estão em isolamento, que a gente entra no quarto com máscara, com avental descartável, com luva, porque essas bactérias, né, ou vírus são bastante transmissíveis, né? Então, às vezes é uma medida assim meio antipática, mas necessária, mas né? necessária, né? Às vezes me perguntam, dá para o netinho visitar o vovô? A gente diz que não, porque às vezes uma criança de 5 anos, né? Às vezes uma criança de 7 anos, e que vai visitar um senhor que está com alguma infecção e que, né, sem querer acaba transmitindo, né? Então a gente procura ser bem criterioso nisso, né? A gente sempre avisa quando há internação, né? Pede a compreensão das pessoas em relação a isso, né? Até porque a pessoa também está lá para se recuperar, então a gente pede que depois, quando for para casa, né? Que depois de tratada, que tenha vamos dizer, essas visitas, né? E em relação, a gente estava comentando, Sônia, que eu acho que é um fato importante, assim, em relação à gripe, também é uma questão, assim, bem, fugindo um pouquinho do coronavírus, mas eu acho que bem importante. É que, como nós comentamos, né, graças a Deus, né, e as coisas, nós estamos muito longe dele. Mas temos os nossos resfriados, as nossas gripes, né, que muitas vezes intensificados pelas condições climáticas do Rio Grande do Sul, da nossa região, né? Certo. Que eu acho que vale a nossa atenção, né? E a nossa realidade, claro, a gente não pode perder de vista agora essa epidemia do coronavírus, isso tem que estar alerta, mas lembrar que daqui a pouco, em abril, maio, a gente vai começar com a época da vacinação, né? Para gripe, né? Para o vírus influenza. Uma coisa importante é que, e eu ouço muito isso, é que a gripe, a pergunta muito assim, doutor, eu fiz a vacina e fiquei gripado, eu não faço mais também a vacina, já ouvi muito né? isso. Então, eu não sei, eu nunca tive, daí eu fiz a vacina e fiquei gripado. Na verdade, o que acontece assim, a vacina, ela é, no caso, a fornecida pelo governo, ela é trivalente, ou seja, tem 3 vírus inativados. O vírus inativado não transmite doença, né? Então, assim, são 2 vírus, são influenza, é o H1N1, o H3N2, e um vírus tipo B do influenza, que ele é sazonal, ou seja, se vê qual, vamos dizer assim, a maior quantidade, qual foi o vírus mais frequente no ano passado, e se coloca na vacina. Né? A vacina que é fornecida nos consultórios particulares, em clínicas de vacinação, é uma vacina tetravalente. Tá? Ela tem esses 2, o H1N1, o H3N2, e tem outros 2, né, esse que eu comentei, e tem um quarto que é variável também. Só que esse quarto que é colocado, ele não é tão frequente no nosso meio. Então, a vacina das clínicas particulares, consultórios médicos, é válida, é super válida, né? Mas a vacina do SUS cobre isso, né? As pessoas, às vezes, me comentam, doutor, mas eu fiz e tive a gripe. Sim, isso
Eu já ouvi também. E então, o que acontece, né? A vacina para gripe, ela é feita em determinados grupos, né? Crianças até 5 anos, né? Em que não tem ainda o sistema imunológico plenamente desenvolvido, né? Pessoas acima de 60 anos, né? Pessoas com doenças crônicas, então diabetes, doença cardíaca, doença renal, né? Ou algum outro tipo, né? Profissionais de saúde, professores de escolas, né, professores universitários. Os que convivem... E que vivem em aglomerações, né, e em presidiários, né. E depois, no final, sempre sobra e acaba a população podendo fazer também. Normalmente, se pede que se faça a vacina, né, a vacina é feita hoje e ela só vai ter, o organismo vai criar imunidade cerca de 2 semanas após. Tá? E então, essa vacina, ela protege durante 1 ano, mais ou menos, que é criada essa imunidade para esses vírus mais frequentes. Acontece que muitas vezes a pessoa já está incubando, né, quando faz a vacina, porque ela é feita em abril, às vezes maio, né, meses em que já são frios, né, aqui na nossa região, em que começam a proliferar os vírus, e muitas vezes a pessoa já está com um vírus incubando, né, um vírus que pode ser não influenza, né, então pode ser o adenovírus, o rinovírus, vírus sincicial respiratório, então uma série de vírus que causam um resfriado ou um quadro viral, né, que independe de ter tomado a vacina ou não. Isso. Né? Não existe contraindicação à vacina. Né? Existem 2 situações que a pessoa não pode usar. Quem tem alergia à clara do ovo, porque a vacina utiliza uma parte em clara de ovo, tem pessoa que é alérgica, ou pessoas que já apresentaram alguma reação, que não era alérgica à clara de ovo, mas apresentaram uma reação fazendo a vacina. Então, não se faz, né? Uma reação alérgica. Mas a vacina pode dar uma dor, pode dar um vermelhinho, assim, uma vermelhidão no braço que passa em 1, 2 dias. Que é normal, né? Que é normal. Nos casos das vacinas. Isso. Ou, às vezes, dá uma febrículazinha, né? Uma temperatura só. Né? Eu costumo recomendar para os meus pacientes fazer as vacinas, né? Falo para os meus pais, eles fazem. Falo para os pacientes, eu mesmo faço. Então, eu acho muito importante, né? Porque a vacina, ela previne, né, quadros respiratórios mais graves e, ao mesmo tempo, também ela previne infecções oportunistas por bactérias, que levam a pneumonias, né, quadros respiratórios mais graves, que nem a gente falou, né, e podendo levar até a morte. Né? O Ministério da Saúde cogitou antecipar a campanha de vacinação no Rio Grande do Sul, né, em função do coronavírus. O senhor acha que isso é necessário ou as campanhas vão continuar com as suas datas dos outros anos? Na literatura agora, como surgiu agora no início de janeiro, não se sabe, né? A princípio, a vacina que a gente faz para a gripe, ela não tem nenhuma relação com o coronavírus. Por isso que eu lhe perguntei, né? Já que a vacina é para a prevenção do influenza, né? Haveria necessidade de antecipar essa campanha? O que eu acho que o governo quer com isso é evitar que casos semelhantes ao coronavírus, né, se desenvolvam. Então, quadros gripais, né, se desenvolvem que assustem a população, né? Então, a gente não sabe como vai estar em março, abril a situação. Então, talvez o fato de antecipar, até porque para nós aqui o inverno ele começa um pouquinho mais cedo, então os meses mais frios, né, na verdade. Então, o fato de antecipar talvez faça com que não haja tanta balbúrdia, né? Ou seja, diminuam os casos de infecções de gripe e de infecções virais que possam gerar confusão, né? Na sua opinião, como o clima está tão instável, né? Geralmente se pensa em inverno, final de maio, início de junho, julho, agosto e começo de setembro. Essa vacina, por exemplo, essa campanha sendo feita em abril, digamos, ela teria um efeito maior, mais preventivo do que sendo feito mais tarde? O que acontece, assim, a vacina, ela tem
praticamente a duração de 1 ano, tá? E depois, mais no final desse ano, ela começa a perder, né? Ao completar os 12 meses, ela começa a perder a sua força no organismo. Os nossos anticorpos vão desaparecendo. Então, quanto mais cedo se antecipar, né? Quanto mais se antecipa, porque os nossos meses aqui, a partir de abril, começa a esfriar. Então, se a gente deixa para fazer em maio, a gente ainda tem que contar mais 2 semanas para criar a imunidade. Quase chegamos a junho. Quase chegamos a junho, né? Então, isso acaba dificultando o efeito dela. Então, o ideal é quanto mais cedo a gente fizer, abril, né, eventualmente final de março, a gente tem mais tempo para poder desenvolver esses anticorpos e evitar esses casos de gripe, né? É importante esclarecer a população, né, Dr. Charles, que as campanhas de vacinação feitas no Brasil, e especialmente no Rio Grande do Sul, elas são contínuas, é contra o influenza, não tem nada a ver com o coronavírus, até para que não haja uma super corrida aos postos de saúde, pensando que uma coisa vai evitar a outra, né? Certo. Não, bem colocado, Sônia. Não existe nesse momento nenhum tratamento específico, nem vacina contra o coronavírus, né? A nossa vacina que a gente faz anualmente, distribuída pelo governo, e as que se encontram em clínicas particulares, elas não têm nada a ver com o coronavírus. Elas elas criam imunidade contra 3 tipos, né, de vírus influenza, né? Que é um outro tipo de vírus, né? Embora a sintomatologia, os sintomas parecidos, eles são vírus distintos, né? E para o novo coronavírus, não se tem nada de tratamento, assim, vamos dizer assim, contra o vírus, nem vacina contra esse vírus. Não existe prevenção, só tratamento, né? No caso, a prevenção é aquilo que a gente comentou, e eu acho que vale a pena repetir: higiene com as mãos, que vale não só para o coronavírus, vale para todos, né? Todos os vírus. Então, lavagem das mãos frequente com água e sabão, né? Não só passar, né? Lavar bem, né? A gente, quando for tossir, espirrar, usar um lenço de papel descartável, né? Procurar, se não tem, usar o antebraço, né? Deixar um quarto bem arejado, evitar, por exemplo, quando a gente está gripado ou com um quadro viral, de visitar determinadas pessoas que, por exemplo, têm diabetes ou alguma doença crônica ou estão fazendo quimioterapia, pois pode ser transmissível, né? E talvez na gente não dê, a gente passa alguns dias ruins, mas naquelas pessoas que estão com a imunidade diminuída pode fazer diferença, tá? Infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa. Dr. Charles, muito obrigado pela sua presença e principalmente pelos seus esclarecimentos. Tá, muito obrigado, Sônia, pela oportunidade, né? O Hospital São João Batista está de portas abertas para explicar também, eventualmente, os esclarecimentos que se fizerem necessários, né? E estamos juntos aí, qualquer dúvida, tá à disposição. Lembrando que amanhã tem Conecta News pela manhã, algo mais também pela manhã, e à noite tem o Hora Bolas, que vai receber o Beto Oliveira. O nosso programa fica na página da Conecta e também no YouTube. O nosso próximo encontro é na segunda-feira. Até lá!